Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu venho compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 23 e no versículo 1. Aqui nós vamos ver, que Davi, chegou até ele uma notícia, que os filisteus estavam invadindo a cidade de Keila, Então, quando ele fica sabendo, ele leva para o Senhor em oração, pedindo a orientação ao Senhor para que ele viesse saber se era da permissão de Deus ou não, dele ir até a cidade de Keila e livrar o povo dos filisteus, E assim o Senhor concede, essa liberação, o Senhor libera ele ir, Nós vamos meditar aqui para entendermos melhor. Então, cadê aqui? Vamos lá. E um dia Davi recebeu uma notícia de que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila, roubando cereais das eiras. Davi perguntou ao Senhor: devo ir atacá-los? E o Senhor respondeu: sim, vá, lute contra os filisteus e liberte Keila. Contudo, os homens de Davi disseram: estamos com medo, mesmo aqui em Judá. Imagine como seria em Keila para lutar contra o exército filisteus. Então o Davi ele já tinha a permissão de Deus para ir até a cidade de Keila e atacar os filisteus. Por quê? Porque o Senhor estaria dando na mão, dele os inimigos e iriam libertar o povo lá de Keila, Mas os homens que estavam com Davi temeram ir até Keila. Eles já estavam com medo ali em Judá, imagina estando lá diante dos filisteus. Então Davi foi novamente consultar o Senhor. Ele foi perguntar ao Senhor se era para ele ir até a cidade de Keila, Novamente o Senhor, mais uma vez confirma para ele ir até a cidade de Keila, E o Senhor confirma que estaria dando na mão de Davi os filisteus. Então Davi pegou os homens deles e foram para Keila. Lá eles massacraram os filisteus, E o povo, e libertou o povo da cidade de Keila juntamente com os rebanhos, que lá estava. E quando Abiatar, o filho de Ameleque, ele tinha fugido para Davi, por quê? Porque Saul, ele queria matar Abiatar, e o filho de Ameleque, a família de Ameleque. Por quê? Porque o Saul estava achando que ele estava apoiando o Davi, achando que estava contra ele. Mas na verdade não era isso, Ele não estava contra ele, pois o Davi ele estava ali servindo, estava de frente daquele exército, ajudando Saul, Era um homem de Deus, Então, aqui vem dizendo aqui, como como Aimeleque ele havia mencionado para Saul que o Davi, ele era um homem leal, Era muito fiel a ele. E jamais ele estaria conspirando e Davi fazendo mal contra ele. Então o mal estava no coração de Saul, E ele já enxergava coisa que nem existia, Com isso, ele ficou muito revoltado, E disse assim: olha, certamente você será morto junto com toda a sua família e seu pai. Então ordenou a sua guarda pessoal, a guarda pessoal de Saul, para matar o sacerdote do Senhor, pois eles são aliados de Davi e conspiram com ele. Sabia que ele estava fugindo de mim, mas não me avisaram. Então, quando o Davi ele tinha fugido de Saul,
alguns homens não avisaram para ele, porque eles eram amigos, né? E eles perceberam que essa perseguição maligna não era do Senhor, era algo do coração do Saul, né? Então eles não concordavam com essa perseguição. Então, quando ele fica sabendo, né, ele fica furioso, né? Mas quando o Saul foi lá e mandou assim, olha, os homens dele, mata a Aimeleque e a família dele, né? E o sacerdote do Senhor disse para Doeg, né? Mas só que eles não mataram, né? Ele só atacou 85 sacerdotes, mataram eles lá. E ainda vestidos com a sua túnica sacerdotal de linho. Depois foi 9 cidades sacerdote e matou a família deles, homens e mulheres e crianças, né? Somente Abiatar e o seu filho Abimeleque, filho de Aitude, escapou, fugiu para junto de Davi. Então, quando ele fugiu, conseguiu escapar da mão de Saul, ele conta todo o acontecimento para Davi, o que tinha acontecido. Os sacerdotes todos tinham morrido, os 85 sacerdotes do Senhor, por causa que Saul cismou que eles estavam do lado de Davi, por ter deixado fugir, por não ter avisado a ele. Então ele ficou irado e as famílias deles pagaram um preço muito alto, né? E aqui ele encontra com Davi, já na cidade aqui de Keila, né? E ele vem contando todo o acontecimento aqui, né? Aí ele tinha levado também o colete sacerdotal, né? Ele levou até Davi esse colete, né? Então, quando Saul, ele soube que Davi estava em Keila, né? E ele pensou assim, essa é a minha oportunidade, o Senhor me entregou ele na minha mão, ele não vai escapar agora eu pego Davi, né? Então, aí vem dizendo aqui, olha, aí ele achou isso como uma oportunidade, né? A cidade de Keila tem portões, tem cadeado, certamente ele não vai fugir. O Senhor já entregou ele na minha mão, né? E aqui vem dizendo aqui, ó, Saul reuniu todos os seus exércitos para marchar até Keila, e cercar Davi e seus homens. Contudo, Davi soube do seu plano e pediu a Abiatar, o sacerdote, para trazer o colete sacerdotal. Quando ele botou o colete sacerdotal, quando ele soube dessa notícia, que Saul já estava perseguindo, já estava no encontro da cidade de Keila, né? Ele colocou, né, aquele colete sacerdotal, né, e orou ao Senhor, né? Ele orou pedindo a orientação ao Senhor. Senhor, Saul, ele vai me pegar aqui. Ele vem dizendo assim, cadê, ó? Vamos lá para não ficar nas minhas palavras. Cadê, ó? Ó Senhor Deus de Israel, ouvi que Saul planeja vir destruir Keila porque eu estou aqui. Será que os líderes de Keila vão trair e me entregar a ele? E ele vai lá e expressa a situação que estava afligindo ele. Ele perguntou, Senhor, estou sabendo que o Saul está vindo até Keila. Ele está vindo com a missão de me destruir. Ele quer vir para acabar comigo. O senhor acha que eu devo ficar aqui em Keila? Você acha que os líderes de Keila vão falar que eu estou aqui? Né? E o Senhor disse para ele, aí ele falou, Senhor, me responda, eu preciso saber, me dá a direção. Eu fico aqui ou eu saio desse lugar? Aí aqui vem já a resposta do Senhor. E o Senhor respondeu, ele virá sim. E quando o Senhor disse assim, então Saul vai vir aqui então, né? Então o que eu ouvi é verdade, o Senhor está confirmando. Saul vai vir à cidade de Keila. Ok, Senhor. Então mais uma vez ele clamou ao Senhor, ele perguntou ao Senhor,
Senhor, os líderes dessa cidade aqui vão entregar eu na mão do Saul? E o Senhor respondeu, sim, vão te entregar. Então, em outras palavras, ele falou, então, o que eu estou fazendo aqui? Vou embora agora, vou sair dessa cidade. Né? Então, Davi, ele, com os seus homens, né? Seus 600 homens, eles partiram de Keila e começaram a andar sem rumo, né? Por aquela região, né? Quando Saul foi informado de que Davi tinha escapado, desistiu de ir a Keila, né? Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e na região montanhosa de Zife. Saul perseguia continuamente, mas Deus não permitiu que o encontrasse. Então, Davi ele se esconde no deserto para Saul não encontrar ele, né? O Senhor guardou o Davi, né? Deserto, nós sabemos que é um lugar onde nós estamos sendo trabalhados, estamos sendo aperfeiçoados por Deus, né? Essa é a palavra certa. Deserto é onde nós estamos sendo preparados pelo Senhor. Ali nós derramamos ao Senhor. O deserto é um lugar onde não tem muitas pessoas, porque ninguém quer ficar no deserto para ser trabalhado por Deus, né? Porque ali é o lugar onde você vai estar clamando, você vai estar buscando, né? Aonde ninguém gostaria de estar, porque deserto é um lugar onde não tem muita água, não tem muito alimento, não tem muita sombra, né? Então, é onde muitas vezes pessoas passam frio, então ninguém quer o deserto. As pessoas querem estar num ambiente que seja bom para ela, que vai trazer conforto, comodidade para ela, mas a situação, a perseguição, as adversidades, os desafios da vida nos faz estar no deserto, né? E no deserto a gente não tem muitos amigos. No deserto até aqueles que eram nossos amigos, eles se afastam, porque Deus precisa de trabalhar em nós. O processo é você e Deus. Mas também vai ter momentos que, quando esse processo de deserto passar, né, Deus vai trazê-lo, Deus vai permitir chegá-lo. Mas só que você não vai estar conforme você era. Você vai estar diferente. Como assim? Você vai estar diferente porque ali Deus criou uma nova identidade em você. Seu nome foi mudado, pois Deus forjou o caráter dele, Deus trabalhou, modulou do jeito que ele queria, né? Você ali foi transformado por Deus, né? E essa mudança, ela é percebida, ela é vista, né? Não só você sente, percebe, mas todos que vão estar ao seu lado, eles vão perceber. Houve amadurecimento, crescimento espiritual, né? Você acaba adquirindo muitas coisas durante esse processo de dor e sofrimento, ao qual você se doa mais, você busca mais a presença de Deus e você entende que é o trabalhar de Deus, porque creio eu que várias vezes o Davi já orou ao Senhor, mas ele entendia que essa perseguição estava trabalhando, Deus estava trabalhando, estava favorecendo o Davi. É verdade, Deus usa os adversários para trabalhar rapidamente para o nosso preparo, porque essa perseguição, ela não só afetou o físico, mental e espiritual, porque isso não é normal, uma pessoa viver se escondendo o tempo todo, ir para um lado, para o outro, né? E ter a perseguição, não só basta a perseguição, mas a inveja que estava no coração do Saul, cegava ele de enxergar com bons olhos todo o bem que o Davi fez. Então ele não só tinha inveja, mas a inveja mata. Ele queria
tocar nele, fazer um mal para ele, sem Davi ter feito nada, né? Davi ajudou muito Saul, já ele venceu várias batalhas, já tocou muita harpa, né? Para ele, aquietou a alma dele. Então, ele nunca foi contra o Saul, mas só que o mal que estava imperando nesse coração fazia ele enxergar de outra forma, ou seja, a luz que estava em Davi fazia manifestar as trevas que já estava nele, porque o Saul já mostrava que não estava bem com Deus. Era um reinado que não estava um reinado tão firmado, porque havia medo, né? O Saul já consultava outros deuses, né? Ele já estava inquieto, né? Então, o coração, a porta do coração dele estava aberta, propício para o mal entrar, para o mal agir. Então, uma casa aberta, né? É um lugar onde o ladrão vai entrar, vai encontrar morada e vai ficar ali permanecendo naquele lugar. Então o inimigo se instalou porque estava aberta, uma casa vazia, vai ter alguém que vai tomar aquela casa, vai ficar ali, né? E então não estava escondido em Deus o coração dele, né? E o inimigo encontrou passagem para ficar ali. E você sabe que de tudo que se deve guardar o nosso coração, porque é dele que procede a saída da vida. O nosso coração é dali que procede as bênçãos, né? Então o inimigo, ele vai prender, ele vai agarrar aonde há passagem, aonde o Senhor examina. E ali, naquele momento, né, ele já estava tomado, o inimigo já tinha tomado, né? Então Davi, ele viveu o tempo dele todo assim, em aflição, né? Quem quer ficar saindo de uma cidade para outra? Quem quer ficar, não quer ter a sua paz? Quem não quer viver a sua vida, né? Quer fazer a obra do Senhor? Porque ali Davi estava fazendo também a obra do Senhor, né? Então, para você ver, Davi foi a escolha de Deus para estar ali. E ele permaneceu. O inimigo queria que ele permanecesse, né? Então nós podemos ver que a inveja gerou, né, todo esse constrangimento, toda essa situação aqui ao qual Davi não pediu, Davi não correu atrás, não causou o mal, mas se veio, ele está enfrentando na força do Senhor, e o Senhor está guardando ele, né? E ele foi ajudar o povo de Keila, conseguiu, né, ajudar o povo de Keila, e quando os adversários de Saul soube, juntamente com seus homens, quis ir lá e achou que Deus estava no negócio, estava achando que Deus estava proporcionando aquele momento para acabar com Davi, né? E nós estamos vendo que Davi saiu da cidade de Keila e ele foi para o deserto, se esconder no deserto, e ele não foi encontrado, né? Você acha que se o Senhor quisesse ele não ser encontrado, os dois não estariam de frente? Poderiam até estar de frente, mas Deus não permitiria que ele faria o mal contra ele, né? E aqui vem dizendo que Davi, ele recebeu a notícia que Saul já estava no caminho, a caminho do deserto de Zif, onde ele está, procurando matá-lo. Então Jonatã, que é o filho do Saul, foi encontrar Davi, animou a ele, né, para que ele viesse permanecer firme no Senhor. E Jonatã falou assim: olha só, não tenha medo, Davi, continue firme no Senhor, o Senhor é com você. Aí ele vem dizendo assim: olha só, você será o rei de Israel, e eu serei o segundo no comando com meu pai Saul. Sabe muito bem. Então os dois renovaram o seu compromisso solene diante do Senhor. E depois Jonatã voltou para casa, enquanto Davi ficou em Oreza, né?
Então, seria a amizade dos dois, né? Ele foi lá, encorajou, animou ele, pediu para ele ficar firme no Senhor, que o Senhor estaria com ele, não temer, né? O que o pai estava fazendo contra ele. E ele vem dizendo assim, ó, os habitantes de Zif, porém foram até Saul, né, em Gibeá, e disseram assim, olha só, Davi, sabemos já onde o Davi já se encontra, né? Ele está lá na fortaleza de Oreza, na colina de Áquila, no sul de Gesimon. Desça quando estiver preparado, ó rei, e nós apanhamos Davi e entregamos nas suas mãos. Que o Senhor abençoe de Saul. Finalmente alguém se preocupou comigo. Vão verifique onde ele está, né? Pois ele pode fugir, ele é astuto, né? Descubra o esconderijo dele, né? E volte para quando você tiver certeza, eu vou sair daqui, eu vou ao encontro dele, eu vou naquela região que ele está, né? E o homem de Zif, né, voltaram para casa em frente de Saul. Enquanto isso, Davi e seus homens foram para o deserto de Maom, onde no vale de Ará, ao sul de Gesimon. Quando Davi soube que Saul e seus homens procuravam, foi ainda mais para o interior do deserto, até grande rocha, permaneceu no deserto de Maom. Saul, porém, continuou perseguindo aquela região. Saul e Davi agora estavam ao lado oposto de uma montanha. Davi fugia apressadamente de Saul. No mesmo instante que Saul e seus homens cercaram Davi e seus homens para prendê-lo, chegou uma mensagem urgente para o rei, informando que os filisteus estavam atacando Israel outra vez. Então, você vê que eles se depararam juntos, mas chegaram uma notícia que os filisteus estavam atacando lá Israel mais uma vez. Então, ele não pôde concluir o que ele queria, pois Deus já sabia o que estava fazendo. E Saul imediatamente teve que sair, né, da onde ele estava, para ir até ajudar o seu povo, para lutar contra os filisteus. E a partir dessa ocasião, o lugar onde Davi estava acampado passou a ser chamado de Selá, Amalecote. Depois Davi saiu dali e foi viver nas fortalezas da região de En-Gedi. Então, para você ver que a oportunidade várias vezes o Senhor proporcionou, tanto para o Davi, tanto para o Saul, os dois se encontraram, mas eles não conseguiam, né, fazer o que tinha que fazer, porque o Senhor não permitia. O Senhor estava com a mão dele guardando, né? Então, para você ver, né, que os adversários aparentemente estão em vantagem, né? Está chegando, eles vêm chegando para me amedrontar, eles vêm chegando para dizer que está liderando, mas na verdade quem lidera a nossa vida é o nosso Deus, né? É o Senhor que está cuidando de nós, Ele que está pelejando ao nosso favor, né? Essa luta, essa perseguição, esse tempo aqui de sofrimento estava gerando mais confiança ainda no Davi, estava gerando nele mais ainda, estava gerando crescimento espiritual, amadurecimento, né? Pois o deserto ensinou muitas coisas a ele, o qual ele estava longe de tudo, né? E ele ali buscava o Senhor, clamava o Senhor, né? E você vê que durante uma prova, uma luta, né? Que permaneceu por muito tempo, o Davi não esmoreceu, ele não saiu da presença do Senhor, ele não jogou a toalha, ele permaneceu fiel ao Senhor, mesmo apresentando para Deus e a situação continuando, ele permaneceu dando o que é de melhor para o Senhor, buscando o Senhor, né? E eu digo para vocês, muitas pessoas têm jogado a toalha, muitas pessoas têm largado o Senhor, pois muitas vezes elas não veem de imediato, né, aquilo sendo sanado, porque na verdade tem o tempo e a hora certa de Deus agir. Deus sempre vai estar guardando, mas através daquela luta, daquela adversidade, Deus quer nos ver, nos observar. Ele quer ver como estamos saindo, reagindo diante desse desafio, para assim Ele nos aprovar, né? Então,
é a hora de você usar a palavra, é a hora de você perseverar, né? E muitas vezes não acontece, muitas vezes há o retroceder, muitas vezes há o medo, a insegurança, muitas vezes, né, a murmuração, muitas vezes o que sai do seu coração, eu penso que o Senhor está castigando, né, o que eu fiz de errado, né, as pessoas imaginam, pensam, mas quando você entende, né, que Deus o assim permitiu, é porque Ele está trabalhando, não é porque Ele quer te punir, não é porque Ele não gosta de você, e as pessoas, ainda você enfrentam pessoas que caluniam, difamam, usam suas línguas para falar mal da sua vida, para dizer que você não é de Deus, para dizer que você está no pecado, está no erro, né? Porque quem tem boca para falar, fala o que quer, né? Então, o Davi teve que lidar com isso, né? O emocional, o físico, o espiritual, tudo foi, né, vindo sobre ele. Ele teve que saber lidar com isso, não foi fácil. Deus trabalhando, curando, aquietando, né, a alma dele. Então, ali o Espírito Santo estava trabalhando, de dentro para fora, né, preparando ele para assumir o reinado. Porque ele tinha que ter uma base, tinha que ter uma experiência, ele tinha algo que precisava ser trabalhado por Deus. E só Deus nos conhece e sabe aonde vai estar trabalhando em nós, né? Então nós entendemos que o Davi ele sempre se colocava diante do Senhor quando algo acontecia, quando ele via que algo estava acontecendo e somente o Senhor podia dar resposta, podia orientá-lo para que ele pudesse tomar decisões baseadas à vontade de Deus, né? E assim o Senhor deu, né? Assim o Senhor deu e ele seguiu essa orientação e ele obteve êxodo juntamente com os homens dele, quando ele lutou contra os filisteus que estavam querendo atacar lá a cidade de Keila, ao qual ele estava roubando cereais das eiras, né? Então, ele fez o bem, né? Ele estava todo o tempo ali cuidando, protegendo a cidade, ele protegeu, estava cuidando e o Senhor estava ali com ele, né? E muitas vezes, né, quem não está na mesma fé vai manifestar o medo, a insegurança e até impedir de você de agir a sua fé, né? E assim aconteceu com esses homens, estavam com medo de ir no lugar ao qual o Senhor já tinha autorizado para Davi ir. E ele foi, no entanto, ele foi lá e consultou o Senhor de novo. Então, o Senhor deu a liberação para ele ir, pois o Senhor estava entregando os filisteus na mão dele, né? Então, ele pegou e foi, né? Então, ouvir a voz de Deus é saber que nós estamos acertando, né? Que nós não estamos errando, né? Mesmo que aparentemente pareça que estamos errando, que vamos ter prejuízo, mas ouvir a voz de Deus, né, sempre vai trazer benefícios para a nossa vida, né? Pois obedecendo o Senhor estaremos sendo filhos obedientes, prudentes, filhos leais, estaremos sendo filhos que amam a Deus e quer agradar a Ele. Então, o que acontece? Davi estava agradando a Deus por colocar em prática o que ele estava falando com ele seguiu as ordenanças do Senhor. Teve êxodo nessa batalha aqui, né? Então, nós podemos ver, né, que o deserto que nós vivenciamos não é para ser punido, não é algo que vai te punir, né? Porque muitas vezes as pessoas têm passado por lutas e adversidades, mas quando chega esse tempo de deserto, as pessoas ficam assustadas, né? Ah, não, Senhor, passa de mim esse cálice, eu não quero esse deserto, não. E está repreendido, as pessoas falam assim, né? Porque elas não querem estar ali naquele momento, sentindo, né,
o que toda pessoa está no deserto sente. Nossa, fulano está passando uma luta terrível, nossa, não foi fácil essa prova, essa luta, né? Nossa, não queria estar no lugar dela não, né? Então, você vê que são para poucos, né? Mas a escola de Deus é assim mesmo. As pessoas vão para a faculdade porque elas querem se formar, elas querem se especializar naquilo que ela está estudando, para ter uma boa formação na sua área profissional, mas a faculdade de Deus ela é diferente. A faculdade de Deus são os desertos, né? São as lutas, provas, adversidades. E quando nós respondemos positivamente, né, a gente é aprovado por Deus, né? Quando nós não respondemos positivamente, né, é porque a gente não está firmado sobre a rocha, é porque a gente não está enraizado na palavra, porque a palavra é o nosso sustento, é que nos dará condição de nos manter de pé e de ter força e de ter combustível para andar. É verdade, pois a palavra dentro de você se manifestará a fé. E assim você vai perseverando, né? Então, a diferença, né, daqueles que estão unidos ao Senhor e daqueles que não estão unidos ao Senhor. Podemos ver o resultado de Saul que não estava unido ao Senhor. Mas o Davi temia em fazer mal a ele, entregou para Deus, né? Porque só Deus que poderia fazer o que ele bem quisesse. Ele não queria tocar em Saul, mesmo ele estando errado, né? Então, você vê que o coração de Davi, em tempo algum, ficou com ódio, com raiva do Saul. Ele estava guardando o coração dele. Deus estava cuidando do coração dele, né? Porque muitas vezes a revolta, o inimigo vem trazendo a revolta, esse homem está querendo te destruir, te matar, você ajudou, né? Ele o tempo todo lá, ele está fazendo isso, como é que pode? Você acha que cada um de nós não somos humanos, né? Nós não sentimos? E ele deve ter sentido isso, mas ele teve que fazer o quê? Rejeitar para viver a fé, para viver o propósito de Deus, para viver os processos e assim não ficar no caminho, né? Então, várias áreas da vida do Davi estava sendo trabalhado por Deus, né? Físico, mental, espiritual, todas as áreas. Espiritual, ela estando alicerçada, todas as outras áreas há de ser bem sucedida, porque o alicerce de Davi era o Senhor, né? A presença do Senhor, a palavra do Senhor. Então, comprometido com a palavra de Deus, né, nós vamos vencer, nós vamos ter dias melhores. É claro que estando com Deus, muitas vezes, não vai ser só mil maravilhas, não vai ser só flores, pois estar em Cristo é tornar-se participante das aflições de Cristo, é ser perseguido, né? Mas saber que você está com Ele, incomodando o inferno, o inimigo, né? Você sabe que você está no caminho certo, que você está agradando a Deus, né? Então, está fazendo o que é certo e incomodando o inimigo, né? E tendo perseguição, isso é o caminho certo. Você não está no caminho errado, não, né? Pois o Senhor Jesus, Ele também sofreu. E conosco não há de ser diferente, né? Por isso que o Senhor deixou um dever de orarmos sempre e nunca desfalecermos, né? A oração é o vínculo, né? É um vínculo que nós criamos com o Senhor diariamente, né? E ali expressamos para o Senhor, conversamos, tornamos-nos mais íntimos dele e ele pode se revelar a nós, né? Mas isso não significa que
somos melhores. Não, porque essa é a obrigação de todos os filhos de Deus, de ter o seu relacionamento firmado diariamente com o Senhor. Isso mostra que você mantendo esse relacionamento com Deus de intimidade, isso mostra que você está levando a sério o compromisso que você firmou com Ele. Quando você aceitou a Ele, você se batizou e você prometeu zelar da sua salvação, cuidar dela, não perder ela, crescer espiritualmente, estar sempre agradando ao Senhor, conhecendo mais a Ele. Então isso é um compromisso que tem que se levar para a vida toda até a volta do Senhor, né? Então, isso mostra que quando fazemos isso, estamos no caminho certo, né? Não é para se vangloriar, é o caminho certo a seguir. Todos devem seguir essa linha, né? Agora, quando você vê que não há compromisso, que não há comunhão com Deus, não tem como reinar ir para frente. Não tem como ter êxito. Os adversários vão vir, né? E o desespero vai chegar, como chegou no coração de Saulo. E vai apelar para onde? O desespero, e vai tomar uma decisão precipitada. Não vai consultar o Senhor, porque um coração aflito, né? Um coração perturbado, não vai conseguir ouvir a orientação do Senhor, né? Quer sanar com a dificuldade logo, quer eliminar com aquela dificuldade, ter o resultado imediato. Não quer buscar, quer ficar no raso, né? Então, não é assim, né? Não soube cuidar daquilo que Deus deu. Com isso, quando os adversários vinham, né? A situação não era tão boa, mas o Davi estando ali, eles estavam tendo êxito, estavam tendo vitória, né? O Senhor estava cuidando do povo dele, né? Então isso mostra que aquilo que Deus nos dá deve ser cuidado com amor, com zelo, carinho, dedicação, porque quem muito é dado, né, será cobrado. Mas se você não estiver cuidando bem, não estiver cuidando daquilo que o Senhor entregou, Ele vai colocar outra pessoa para fazer como Ele fez aqui. Ungiu a Davi para estar no lugar do rei Saul. Você acha que o Saul estava aceitando? Não estava aceitando, né? Pois ele já estava longe do Senhor, né? E Deus precisa que nós venhamos estar unidos a Ele, junto dele, para Ele nos usar, para Ele fazer a obra. Porque foi uma ordem do Senhor Jesus, né? Antes dele ir para o Pai, Ele conversou com os seus discípulos e falou: olha só, eu estou indo para junto do Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos. O Consolador vai estar aqui, ensinando no que for útil e necessário, né? E só por um pouco de tempo, em breve estarei de volta. Eu vou ressuscitar o terceiro dia. Vocês devem colocar em prática tudo o que aprendeu. Vocês vão sentir dores de parto, né? Assim como a mulher sente dores de parto, vocês vão sentir falta, vocês vão sentir tristeza. Mas essa tristeza aí, ela vai se transformar em alegria quando vocês me verem. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a obra que eu fiz, vocês vão fazer, e ainda maiores. Ou seja, vocês vão colocar em prática o que aprendeu. Mas, para você passar o que vocês sabem, vocês não podem estar vazios. Vocês não podem deixar a palavra de Deus se apartar de vocês. Vocês têm que guardar a palavra de Deus. Vocês têm que guardar o mandamento. Vocês têm que praticar a palavra de Deus, né? Manter uma vida separada. Você está aqui para abençoar o povo, né? Você está aqui para seguir com essa missão, né? Então, estarei cuidando de vocês, né? Então, isso mostra que não é de qualquer forma. Assim como vocês me viram buscando o Pai, mantendo meu relacionamento com o Pai, levando a sério essa missão, que vocês levem a sério também, em nome de Jesus. Vocês não venham
para que vocês não venham se desviarem, né? Pois o inimigo vai fazer de tudo para desviar vocês e vocês devem estar atentos. Então, ligado, né? Ligado espiritualmente, vocês não vão se perder. E aqui Saul estava perdido, né? Distante do Senhor. Então, o Senhor, Ele quer habitar em um coração limpo, um coração que teme a Ele, que obedeça a Ele, que tenha Ele como primeiro em seu coração, né? Então, as lutas, a adversidade que Davi estava passando, né? Conflitos, né? Tudo mais, logo iria passar, né? Mas nós indo à frente mais da palavra, nós vamos ver os processos que eles ainda estavam enfrentando. E isso mostra, né, que nós devemos se apegar ao Senhor, porque nós só vamos vencer as batalhas quando nós estamos fortes espiritualmente, porque a Bíblia diz que a nossa luta ela não é contra a carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades, né? Nossa luta é contra o inimigo. E para uma luta no mundo espiritual, você não vai ir com a força do seu braço, você vai cansar. Você tem que ir fortalecido, né? Criar músculos espirituais, né? Para vencer o adversário, o inimigo, né? Então, nós sabemos que lá na frente, o Davi seria aprovado por Deus por essa etapa, por essas adversidades aí, né? Então, todo aquele que luta, de tudo se obtém. Então, é uma luta que Deus está na frente, na direção, mas não podiam parar de marchar, tinha que continuar, né? Porque Deus estava com ele, né? Deus está com ele. Você que está aí, creia que Deus está do seu lado. Deus está cuidando de você. Nenhum dos planos dele pode ser impedido e nem frustrado. A Bíblia diz, é daqueles que tocarem no ungido do Senhor, né? Então, há uma força, há uma proteção espiritual guardando a sua vida, né? Protegendo você, pois a Bíblia diz que eu serei para ela como uma muralha de fogo ao redor. Esse fogo ao redor está ao meu e ao seu redor, protegendo você. Propriedade exclusiva de Deus, o inimigo não pode tocar, né? Pois a Bíblia diz que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra você. Temos que enfrentar de frente, não podemos esmorecer, não devemos temer. Temos que estar na posição de batalha, enfrentando os adversários, porque o nosso Deus é que está guerreando, né? A posição espiritual, você está confiando, está marchando, e quem está lutando por você é o grande eu sou. Então, confie no Senhor de todo o seu coração, que o mais Ele vai fazer, né? Buscar o Senhor, buscar a palavra, né? Se alimentar espiritualmente é a arma que você vai estar usando, é a arma que você vai estar lutando contra os adversários. Você não vai sem base, você vai com firmamento, você vai para a guerra espiritual, você vai armada, você vai com a palavra que vai derrotar os adversários, né? E assim o poder de Deus vai entrar em ação. Suas palavras, sua oração, ela não vai ser vazia, ela vai ter firmamento. E o poder de Deus vai entrar em ação no nome de Jesus. Então, determinando todo o negócio, você te afirme, pois a luz do Senhor brilhará em seu caminho no nome de Jesus. Pois o que leva a preciosa semente, andando chorando, voltará trazendo consigo seus muros e suas vitórias. O nosso Deus, Ele tem compromisso com os fiéis, com aquele que é justo, que anda na retidão, daqueles que não compactua com justiça, daqueles que não agem com injustiça. Deus tem compromisso com aqueles que estão ligados com o Senhor.
não aqueles que estão desligados, né? Você vê mesmo diante de Saul fazendo o que ele fez, ele ainda estava liderando, mas o reinado para ele, para Deus já tinha acabado, o reinado dele só estava ali, né? Então, praticamente estava vivendo de aparência, né? Porque o Senhor já tinha reprovado ele, né? Da missão dele. Então, melhor é ser aprovado por Deus, né? Estar onde a gente está, bem com Deus, né? Do que viver de aparência. Viver de aparência, né? Tem certos momentos na nossa vida, quando a gente anda em justiça, a gente vive para agradar a Deus, a gente não aceita injustiça, porque a gente não é injusto com a pessoa. A gente que andamos na integridade, que somos leais ao Senhor, temos o senso de justiça. Por isso que nós sempre temos que olhar para a nossa vida, né? E olhar, eu tenho que ser aprovado por Deus. Eu estou dando o meu melhor? Não, então eu tenho que procurar dar o meu melhor. Eu não posso construir a minha vida espiritual sobre por cima da areia. A minha vida espiritual tem que ter alicerce, né? Claro que você muitas vezes vai criar a sua rotina aí do dia a dia e vai incluir as coisas espirituais. Vai ter dia que os horários vão mudar, mas você não está deixando de fazer as coisas para Deus, né? Então, quando nós pensamos e colocamos o Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas hão de se acrescentar. Então, não deixe o inimigo enganar, né? Que venhamos ser o que somos em casa, nos lugares, na igreja, porque é o Senhor que nos vê, é o Senhor que conhece o nosso coração, né? Então, a sua consciência, se você está bem com Deus, está fazendo, continue fazendo. Agora, se você deixou as primeiras obras, deixou a presença de Deus, volte correndo para essa corrida. Volte, porque ainda há tempo. O Senhor Jesus vai voltar. Não fique de fora, né? Venha para o Senhor, porque quando Ele vier nos chamar, você tiver aceso, você vai. Se não tiver aceso, você vai ficar. Então, o tempo que temos, não podemos deixar para amanhã o que se deve fazer hoje. Buscar o Senhor enquanto há tempo, né? O nosso Deus, Ele vai dar ordem ao Senhor para nos buscar. Então, buscar o Senhor, né? Nos tempos lá de Noé, as pessoas caçoavam de Noé, zombavam da fé de Noé, ria dele, que era um doido maluco, tá há anos construindo aquela arca, dizendo que Jesus ia voltar. Ele estava lá construindo, saía, ia evangelizar, e as pessoas estavam rindo, zombando, bebendo, né? E a família dele era atacada, sofria muita retaliação espiritual, as pessoas caçoavam, porque todos estavam nesse projeto ali construindo lá a arca, né? Ninguém dava crédito para um doido, né? Então ele ficou anos sendo atacado, o psicológico dele, Deus estava ali ajudando, estava ali cuidando, né? Então, não foi fácil para ele, mas o Deus que garantiu, que deu a planta, que deu todos os detalhes como ele ia construir, que estaria cuidando dele, de todas as áreas da vida dele, para ele poder estar ali construindo e assim salvar o que o Senhor ia permitir levar para essa arca, né? Então, há tempo, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Depois que o dilúvio veio, né? As pessoas estavam tudo correndo, tudo querendo entrar, mas a porta já tinha sido fechada por dentro. Porque Deus conhece o coração do homem, ele poderia ceder, ficar com medo e abrir a porta para eles entrarem. E assim a água entrar e destruir o que foi feito há muito tempo. Então, hoje
é a oportunidade, esse é o tempo de se arrepender, de se voltar para o Senhor, de seus maus caminhos, né? Então, ficaram para trás, morreram muita gente, né? Então, as pessoas vivem assim, zombam o rio, assim como o rio de Jesus, que estava lá, estava se salvando, né? Lá na cruz, né? Então, por um momento, Jesus teve tudo isso, mas depois eles tiveram que contemplar a glória de Deus. O que ele falava era a verdade, se materializou. Ele venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia e agora está sentado à destra de Deus, está governando a humanidade, né? E assim nos proporcionou benefícios. Somos filhos herdeiros de Deus que vivemos na graça. Essa graça nos proporcionou estar junto ao Pai, né? E devemos ser gratos cada vez mais ao nosso Deus, enviado o Senhor por esse amor tão grande que teve para conosco, né? Então, por um momento, riem de nós, da nossa fé, pois é loucura para aqueles que perecem, que estão na escuridão, para aqueles que não compreendem as coisas do Espírito, porque estão na carne, estão na escuridão, né? Conforme eu preguei ontem, o véu ainda está sobre a visão deles, não compreendem, né? Então a luz que é em nós vai despertar o que haja pior nas pessoas, vai despertar inveja, vai despertar raiva, ódio, que nelas mesmas não sabem o porquê está manifestando esse comportamento, por você não fazer nada. Davi não precisava fazer nada, mas a luz, a presença de Deus que estava na vida dele já manifestou o que havia de pior, um demônio que estava na vida de Saul. Essa é a verdade, né? Quando a presença de Deus não está, a sete pior vem, né? E não é fácil lidar com a fraqueza dos fracos, né? Não é fácil. Então, todo o tempo está se brindando, pedindo o Espírito Santo para brindar a mente, o coração, os olhos, né? E guardar a porta dos nossos lábios, porque não é fácil, né? Você ter que zelar, guardar a presença de Deus, para que você não perca, né? Agindo contra o inimigo, as falácias, né? Perturbações que o inimigo às vezes vem levantando. Então, eu digo para você, Deus está com você, né? Continue firmado no Senhor, continue confiando no Senhor. Agora, você que está me ouvindo, você pode voltar-se para o Senhor. Enquanto há tempo, em nome de Jesus, se consertar na presença do Senhor, para que seus dias não sejam dias de ruína e de morte. Amém? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Essa mensagem está extremamente forte, abençoada. E você vai extrair aquilo que Deus falou com você, que você sentiu no coração que é para você. E assim vai colocar em prática, amém? E eu também recebi do céu e colocarei em prática aquilo que Deus está falando aqui na palavra, né? Então, eu vou já encerrar aqui e já agradeço a todos vocês que estão me ouvindo, né? Agradeço cada inscrito nesse canal. Esse canal foi feito para agradar o Senhor, para sermos boca de Deus aqui neste mundo enquanto temos tempo. Então, vocês interagindo nessa plataforma digital do YouTube, vocês curtindo, vocês se quiserem comentem, vocês visualizarem até o final, é importantíssimo, né? E assim pode enviar para outras pessoas também esse canal, que será um canal de bênção para a vida delas também, no nome de Jesus. Amém? Eu tenho também outro vídeo que eu gravo à tarde, mas só que é a minha rotina do dia a dia. Ali vocês vão estar por dentro, tem uma breve palavra ali, né? É um tempo pequeno, mas é abençoado. Compartilho meu dia a dia com vocês, né? E vai lá também dar uma olhadinha, quando eu não apareço nos vídeos, eu estou aqui no meu canal mesmo, escrito comunidade. E ali tem a mensagem por isso. Então tá bom, pessoal, fiquem na paz, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.